Oi pessoal, então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exercícios de treinamento para vocês conseguirem aperfeiçoar o treinamento de vocês na hora de fazer o design, que é o projeto de desenho das sobrancelhas. Então, através do papel, você pode estar treinando sobre as medidas e o ligamento dos pontos para gerar o desenho, o formato das sobrancelhas. Então vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um mínimo e um máximo entre as medidas, certo? E desses desenhos, de sobrancelhas, eles vão se adequar conforme a estrutura do rosto da cliente, o visagismo e o gosto da cliente também. Então a gente tem que treinar todas as medidas para assim na hora de atender a cliente a gente conseguir encaixar o padrão mais adequado para ela. Então aqui a gente vai fazer 3 treinamentos que eu vou mostrar para vocês com mínimo, médio e máximo, e vocês podem através disso entender como que você vai conseguir treinar com várias outras medidas na folha inteirinha, porque quando você treina bastante algo, você se aperfeiçoa naquilo e você acaba memorizando mais e fica mais fácil. Então, para você que tem dificuldade em treinar as medidas, ou para você que quer aprender, aqui vai estar uma oportunidade muito legal. Lembrando que o download para vocês abaixarem para estar treinando vai estar aqui debaixo do vídeo. Então, vamos lá, espero que vocês consigam aprender certinho para conseguir praticar aí. Então, aqui, gente, eu vou fazer com as medidas mínimas primeiro, depois eu vou ir aumentando, ok? Então, essa linha que está no meio do quadrado é para simular o centro das sobrancelhas, que através daqui a gente vai deduzir a distância do início das sobrancelhas. O início mínimo da sobrancelha é 2 centímetros e o máximo seria 3 centímetros. Então, aqui eu vou começar fazendo com a distância de 2 centímetros, que é o mínimo, certo? Então, essa distância inicial seria aqui, para dar um exemplo para vocês me entenderem, essa distância aqui, do início da sobrancelha. Agora a gente tem que medir o comprimento total dessa sobrancelha, do início ao fim, ok? O mínimo que esse comprimento total pode ter é 4,5 centímetros e o máximo seria 6 centímetros. Então, como aqui a gente está fazendo tudo com o mínimo, a gente vai colocar 4,5, que é o mínimo. Então, vou regular aqui meu paquímetro no 4,5, 4 centímetros,5. E vou alinhar aqui, encaixo no início e vou lá para o final. Aqui seria o comprimento total da minha sobrancelha, certo? Agora, eu vou medir o comprimento do ponto alto, que é o corpo da minha sobrancelha, que é do ponto A, o início, ao ponto B. Eu chamo o início de ponto A, o ponto alto de ponto B e o ponto final de ponto C. A gente achou o comprimento total, que é do A ao C, A, B, C. A gente já achou esse daqui, do A ao C. Agora a gente precisa achar esse daqui, do A ao B, certo? Então a gente vai achar. O mínimo que pode ter esse corpo é 3 centímetros e o máximo é 4. Então, como aqui a gente está fazendo com mínimo, a gente vai colocar com mínimo também. Então a gente vem aqui, e marca 3 centímetros, ok? Do outro lado, a mesma coisa. 3 centímetros e o máximo 4,5 centímetros, do início ao final. Então, aqui a gente já achou o ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? Agora, a gente precisa achar a espessura do início e o ponto alto. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que achar o ponto de cima para achar a espessura que dá o início da sobrancelha. O mínimo que aqui pode ter é O mínimo que aqui pode ter é 5 milímetros e o máximo é 1 centímetro. Como eu estou fazendo com o mínimo, eu vou fazer aqui com 5 centímetros para vocês verem, ok? Agora, a gente vai achar o início da minha sobrancelha, tá? O que é o início? Que é a espessura aqui, A gente tem que achar essa espessura, tá? O mínimo que aqui pode ter é 5 milímetros e o máximo 1 centímetro. Então, a gente vai colocar aí a média mínima, porque a gente está fazendo esse lado aqui tudo com as medidas mínimas, tá? Então, eu vou colocar aqui o mínimo é 5 e o máximo é 1, eu vou colocar um 6 para vocês verem. Então, eu vou regular o meu paquímetro, daqui até aqui é 5 e daqui até aqui é 1, então aqui vai ser o 6, Eu venho aqui no 6, correto?
Então, eu vou vir ligar da base até em cima. Ó, da base até em cima. Isso eu vou fazer do outro lado também, da base ó, até em cima. Ok? Então, a gente já achou o início. Agora, a gente precisa achar o ponto alto, a subida do ponto alto. Tá vendo que aqui esse ponto alto ele está mais alto? Ó, aqui tá mais alto que aqui. Então, a gente tem que encontrar esse ponto que sobe, ok? Como que eu faço isso? Eu gosto de fazer um outro ponto acima, tá? Para achar esse ponto alto. O mínimo desse ponto acima, que a subida do ponto alto pode ter, ele é 3 milímetros e o máximo é 7 milímetros. Então, aqui, ó, eu vou regular o meu paquímetro no 3. Então, vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, ok? E vou marcar. Ligo desse ponto de cima, que é o ponto do início, e marco. E o outro lado a mesma coisa, ligo no ponto e marco. Então, agora eu vou pegar a minha régua. Na minha cliente eu vou fazer com a linha, mas aqui eu faço com a régua. E eu vou marcar essa linha para achar o meu ponto alto. Venho aqui, ó. E faço um traço, ok? Então, eu achei a linha do meu ponto alto. Aí, você está vendo aqui o ponto alto onde eu marquei, que é o comprimento, eu vou subir ele lá. Então, eu subo ele, que vai ser aonde o meu ponto alto vai estar subindo. Aqui mais pra cima, ok? Então, eu achei aqui já o ponto A, o ponto B e o ponto C, ok? Agora eu vou ter que ligar aos pontos, mas antes eu tenho que achar a largura do meu ponto alto, porque eu não posso ligar ele de qualquer jeito. E como que eu acho essa largura do meu ponto alto? Eu vou tirar através da largura do meu início, porque aqui, ó, ficou a largura do início, certo? Lembra que aqui eu fiz com 6? Eu sempre gosto de fazer o ponto alto 1 ou 2 milímetros mais fino do que o início, para que não fique muito grosso e sem definição, porque o ponto alto ele tem que ser mais definido. Então, se aqui eu fiz com 6, aqui eu vou fazer com 5. E aí eu vou regular o meu paquímetro com 5 e vou marcar lá. Venho aqui, encosto a pontinha dele e marco na frente. Ok? Então, aqui, ó, vai ser os pontos de ligamento. Aí eu vou pegar a minha régua e vou marcar esses pontos, que eu faço com a linha, no caso, na pessoa. Vou ligar um ponto no outro, ok? E aqui eu ligo um ponto também no outro, no ponto C. Ligo aqui, ligo lá. Aqui é a mesma coisa. Aí aqui entra uma observação. Vocês conseguem perceber que ficou um triângulo aqui? E aqui tem que ser levemente arredondado, não pode ficar esse triângulo, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Aí a gente vai apagar bem rente ao ponto alto e vai vir arredondando com a mão mesmo, tanto na pessoa quanto no papel. Então, a gente com a mão vai fazendo esse acabamento, ó. Ó como fica mais harmônico do que aquele triângulo de início, ok? Então, aqui a gente terminou a medida mínima, ok? Bárbara, mas por que você não gosta de, na hora de ligar os pontos, de arredondar? Eu prefiro fazer reto para depois apagar e ligar o ponto, porque se eu já venho arredondando, a minha mão pode ser que arredonde um pouco mais para fora, um pouco mais para dentro. Então, certo é você fazer reto e depois só apagar, alinhando os pontos altos, fazendo um acabamentozinho, ok? Dessa forma, eu acho muito mais prático, porque às vezes a gente já quer vir arredondando, achando que vai poupar tempo, só que isso acaba atrasando mais ainda, porque você acaba fazendo diferente um lado do outro. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Ó, achei aqui, né, o meu ponto inicial, que é 6, então eu vou achar o 5 aqui, que é mais fino. Vou regular de novo meu paquímetro e marcar.
com a régua, eu vou ligar esses pontos. Pego de um ponto para o outro. Aí eu apago e faço o acabamento levemente arredondado. Ok? E assim eu terminei. Aqui vou fazer um ajustezinho. É isso. É isso. Aí vocês percebem que essa aqui ficou um pouquinho mais larga que essa? Porque, ó, isso daqui acontece até na prática. Por isso que é importante o treinamento nesse papel. Porque aqui, ó, eu fui bem rente a um ponto ao outro. Esse daqui, ó, eu liguei um pouquinho mais abaixo do ponto alto. Tá vendo? Então, isso daqui é muito bom pra gente treinar. Aí eu venho aqui, ó, apago essa linha de cima e ligo ela um pouquinho mais alta, ó. Que tem que vir aqui nesse ponto. E eu liguei ela aqui embaixo, ó, por isso que ficou mais fino. Então, venho, ó. E aqui eu teria feito reto, né? E é onde eu apago e venho levemente arredondando. Agora sim ficou igual. Então, esse treinamento é essencial para você treinar tanto as medidas e o olhômetro. Consegue perceber que aqui a gente consegue identificar melhor o erro? Então, ó, aqui eu fiz com as medidas mínimas, né? Agora eu vou fazer com a medida média, tá? Então, eu vou marcar aqui para vocês lembrarem depois. Então, aqui, ó, eu fiz com 6, que é a distância do início, a espessura do início, né? Aqui eu fiz com 1, aqui eu fiz com 5 milímetros, aqui com 6 milímetros. Aí aqui no ponto alto, que é essa subida, eu fiz com 3. Aí o comprimento total eu fiz com 4, vou colocar aqui, ó, 4,5, 4,5, certo? E aqui do ponto alto ao início eu fiz com 3. Essas foram as medidas, ou seja, eu usei a média mínima. Agora a gente vai fazer uma outra medida aqui embaixo usando a média média. Então, vamos lá. Então, se aqui eu fiz com 2 centímetros, aqui eu vou fazer com 2,5. Então, vamos usar aqui um 2,4 mais ou menos. Aumentar um pouquinho do que a gente fez aqui no início. Então, ó, se a gente colocar 2,4, metade disso é 1,2, certo? Então, a gente vai fazer, ó, com 1,2 a distância. Aí, a gente vai colocar aqui do centro como base e aqui, deixa eu marcar um pouquinho mais, e aqui do centro como base. Então, a gente já achou a distância do ponto A, que é o início, certo? Agora, a gente vai achar o comprimento total. Então, o comprimento total aqui a gente fez 4,5, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente fez com 4,5. Agora, a gente vai fazer com 5. Que é um pouco mais que esse e não é o máximo, porque o máximo é 6, então aqui a gente vai fazer com 5, que é a média. Então, a gente vai regular o paquímetro no 5 e marcar. A gente vem aqui e marca. Ó, tá vendo? Um pouquinho mais que o de cima. Vem aqui e marca. Ok? Então, a gente marcou com 5 o comprimento total, que é o ponto A ao C. Agora, a gente precisa achar o ponto A ao B, que é o corpo da sobrancelha. Então, se a gente colocou aqui 3, a gente vai colocar aqui 3,5, porque o mínimo é 3 e o máximo é 4. Então, vamos regular aqui para 3,5. Então, a gente marca 3,5 desse lado, 3,5 desse lado. Ok? Então, a gente achou o ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora, a gente precisa achar a espessura do início. Se aqui a gente fez com 6, aqui a gente vai fazer com 7, um pouco mais espesso. Então, eu vou regular aqui, ó, 5, 6, 7.
e ligar esse ponto. Ok? Então, a gente achou o 7. Venho no outro lado fazendo a mesma coisa. Agora a gente precisa achar a linha do ponto alto, o ponto mais acima. Se a gente fez com 3 aqui, vamos fazer com 5, certo? Então a gente vem aqui no 5 e aumenta 5 essa subida do ponto alto. 5. Aí eu vou pegar a régua e vou alinhar isso. Ó, então a gente já achou a linha do ponto alto. Aí a gente vem aqui e marca onde foi a subida desse ponto alto, ó. Porque aqui é só pra gente achar o comprimento, mas a gente tem que marcar lá em cima. Agora a gente tem que achar a largura do ponto alto, que é aqui descendo esse ponto de cima. Se aqui deu 7, aqui tem que ser 6 ou 5. Vamos fazer com 6. Então, marco 6 aqui e vou marcar, ó. Venho aqui, ligo e marco. Venho aqui, ó, ligo, marco. Ok? Então, a gente achou aqui todos os pontos, agora é só fazer o ligamento, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu ligo o de cima. Aqui tem 3 pontos, certo? Eu vou pegar o ponto do meio e ligar no ponto de cima. O ponto de baixo e ligo no ponto do meio. Ó, vocês percebem que aqui tem 3 pontos e aqui tem 3 pontos. Esse ponto a gente esquece e esse ponto a gente esquece. A gente vai usar esse e esse. O do meio liga no de cima e o do de baixo liga no do meio. Então, eu venho aqui, ó, eu vou pegar o do meio, ligar no de cima. O de baixo e ligo no do meio, certo? Agora eu vou ligar ali no ponto final. Então, eu pego aqui e ligo no ponto final. E do de cima, ligo no ponto final. Aí, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, pego aqui do meio e ligo no ponto de cima. Pego de baixo e ligo no ponto do meio. Ok? Ó, aqui eu vou ligar no ponto final. Tem que estar um pouquinho mais para cima. Aqui eu ligo no ponto final. Ok? Agora eu vou apagar o ponto alto, bem rente, e fazer o acabamento arredondado. Ó, como já fica muito mais harmônico esse acabamento mais arredondado perto desse bicudo. Vou deixar aqui um bicudo e um arredondado para vocês verem essa diferença. Agora a gente achou com o mínimo, médio, agora a gente vai achar com um máximo. Então, ó, aqui eu fiz 6, aqui eu fiz 7. Aqui eu fiz com 3 milímetros a subida, aqui eu vou fazer com 4. Aqui eu fiz com 5, né? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu fiz com 5. Aqui eu fiz com 5, porque o ponto alto tem que ser mais fino do que o ponto inicial. Então, se aqui tem 5, aqui tem 6. Se aqui tem 7, aqui tem que ser 6. Ok? Para dar a definição. Então, o ponto alto tem que ser mais fino. E aqui eu fiz com 3, aqui eu fiz com 3,5. E aqui eu fiz com 4,5, que é o comprimento total. E aqui eu fiz com 5, ok? Então, agora eu vou fazer um outro projeto de medidas maior que esse aqui. Vamos lá? Com 3. Então, agora a gente precisa achar a espessura do início. Então, se aqui a gente fez com 7, aqui a gente vai fazer com
8, certo? Então, vamos lá. 7. 5, 6, 7, 8. A gente vai marcar aqui 8 milímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, marcamos a espessura do início. Agora, a gente precisa marcar a subida do ponto alto. Se aqui a gente fez com 5, vamos fazer uma subida com 7, que é o máximo. Então, aqui a gente vai diminuir 1 e fazer com 7. A gente vem aqui, marca aqui. Aí, com a régua, eu vou ligar os dois lados até chegar no ponto alto. Então, aqui a gente marca, ó, o ponto alto é aqui, a gente vem aqui, certo? Aqui, a gente vem aqui. Agora, a gente tem que achar a largura do início. Se aqui deu 8, ó, aqui a gente subiu 7, se aqui deu 8, aqui tem que ser 7. Então, a gente vai pegar aqui o 7 e vai marcar o ponto alto. Do outro lado, a mesma coisa. E agora a gente vai ligar os pontos. Então, o meio com o de cima, o de baixo com o do meio do ponto, e aqui com o ponto final. Ok? E do outro lado, a mesma coisa. Agora, a gente vai apagar o ponto alto aqui e fazer um acabamento arredondado. E olha só a diferença de harmonização, que fica um lado mais arredondado no ponto alto e outro lado mais pontudo. Então, aqui, ó, a gente fez treinamento com o mínimo das medidas, aqui com o médio e aqui com o máximo, né? Então, aqui a distância foi 7, porque o início foi 8, o comprimento do ponto alto foi 4 e o comprimento total foi 6. Então, aqui dessa forma, você consegue treinar as medidas, né? Todas elas, a mínima, a média e a máxima, e você consegue fazer mais treinamento com outras medidas, versificando elas. E é muito importante isso porque você acaba memorizando. Isso facilita na hora de você atender sua cliente e fica algo mais fácil, né? Porque tudo que a gente tem hábito de treinar, a gente tem mais facilidade. Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu vou deixar esse papel para download para vocês abaixarem e treinar conforme foi ensinado aqui. Então, um beijo e eu espero vocês para o próximo vídeo.